Olá, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre como que está a minha saúde hoje, cerca de 7 para 8 anos após o meu diagnóstico, né, que eu tive aí de câncer de mama, e também cerca de 4 anos após o diagnóstico, a notícia que eu tive de ter a metástase óssea, porque uma coisa aconteceu depois da outra, cerca de 3 anos ali depois do diagnóstico da primeira, que foi que eu recebi o diagnóstico da segunda notícia, né? E, enfim, quero contar um pouquinho para vocês. Eu recebo muitos comentários, né, muitas mensagens, né, às vezes por aqui, às vezes também lá no Instagram, me perguntando, né, a respeito da minha saúde, como é que está hoje a minha vida, o meu tratamento, né. Então eu resolvi contar um pouquinho essa história para vocês por aqui, até mesmo porque a gente fica, né, é sempre bom a gente ouvir exemplos de outras pessoas para poder nos ajudar, né, a saber o que é possível, como que a gente pode, né, de repente tomar alguns passos na nossa vida. Enfim, eu gosto muito, né, de ouvir histórias e eu vou compartilhar um pouco delas também, porque é por isso que eu criei aqui esse canal, né? Esse canal, para quem não sabe, então aproveito para me apresentar. Meu nome é Gabriela Gasparim, eu criei este canal justamente para compartilhar essas experiências, né, que eu venho tendo desde que eu fui diagnosticada com câncer de mama no ano de 2018. Na época eu tinha 32 anos, né? E aproveito para pedir se você gosta aqui do canal, se você, enfim, sente afinidade, para você curtir, comentar, né? Eu fico muito agradecida, é um projeto que eu faço assim com bastante carinho, né? Então eu sempre falo, né, aqui nos vídeos, sempre peço essa participação, porque aí o YouTube entende, né, que os vídeos têm qualidade, que estão ajudando, entrega para mais pessoas, né? E também, se você gosta, você vai passar a receber as notificações se você se inscrever no canal, né? Então eu fico muito agradecida, né? E, enfim, mas vamos lá, né, gente? Deixa eu trazer um pouquinho das informações primeiro para quem não me acompanha, né, de outros vídeos. Eu fui, então, diagnosticada, né, em 2018, na época eu tinha 32 anos, eu recebi o diagnóstico do câncer de mama, né, na época eu tinha, já contei aqui, já gravei alguns vídeos também a respeito desse assunto, mas eu estava ali tomando banho quando eu senti o nódulo, né, na minha mama esquerda, e foi muito desesperador, né, fiquei muito preocupada, né, na época fui lá, procurei quanto antes a ginecologista, fiz o quanto antes os exames de ultrassom, logo em seguida começou, né, o corre, para quem já passou por isso sabe mais ou menos como é que é, né, exame atrás de exame, enfim, biópsia, ressonância, e foi realmente uma fase, né, bastante difícil, mas enfim, passei por todo o tratamento ali, né, ao longo do ano de 2018, eu descobri em meados de final de abril, comecinho de maio de 2018, aí eu passei ali até o final daquele ano fazendo cirurgia, quimioterapia, né, e depois no comecinho de 2019 foi que eu fiz as radioterapias e eu tive a minha alta, né, desse tratamento mais pesado lá em meados de fevereiro, março de 2019, então a gente fica realmente quase um ano ali em tratamento, né. E aí eu já contei também aqui no canal que o meu câncer na época ele era receptivo a hormônios, né? Então eu tomava o citrato de tamoxifeno, recebi, né, enfim, a receita, a recomendação médica, o protocolo era que eu tomasse por 10 anos, né? Então na verdade era para eu estar tomando ainda, se eu tivesse, né, seguindo esse protocolo. Mas aí várias coisas aconteceram, eu já vou contar também aqui para vocês, né? Mas enfim, acabei depois de ponderar muito, né? Eu já até gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a nossa decisão de fazer ou não a hormonioterapia, porque realmente afeta muito o nosso organismo, né? E na época eu não queria, tudo que eu mais queria era ter a minha vida normal de volta, meu ciclo menstrual também, que estava completamente desregulado. Aliás, ele tinha parado de funcionar, né? Depois da parada de funcionar é enfim, uma expressão bastante coloquial, né? Mas enfim, o meu ciclo ele tinha sido interrompido, né? Por conta da quimioterapia, nós sabemos que isso pode acontecer. Geralmente, acho que durante a quimioterapia mesmo, eu penso que todas as mulheres devem ter o ciclo interrompido. Acontece, acho que com a maioria mesmo, pelo menos de acordo com a minha experiência, né? Com as conversas que eu tive. Mas depois volta para algumas, né? No meu caso, ele estava começando a voltar quando foi a hora de começar o tamoxifeno, né? Então, assim, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste, porque estava voltando a menstruação e de repente eu ia ter que tomar esse remédio, esse medicamento, que, enfim, costuma, né, abalar muito o organismo. Mas, enfim, depois de ponderar muito, pegar segunda opinião médica, eu optei por tomar, porque eu tinha muito medo na época de não tomar, né, e acontecer alguma coisa e o câncer acabar voltando, então eu passei a tomar. Lidei aí com esses efeitos colaterais da melhor maneira que eu pude, né, fazia exercícios físicos, bebia água, tentava me alimentar um pouco melhor, né, enfim,
Não que eu me alimentasse muito mal, mas na época eu comia muito açúcar, enfim, fazia uns deslizes que eu só fui mudar mesmo, que eu também já gravei um vídeo aqui no canal, porque em 2021, gente, eu recebi, então, por mais que eu tivesse feito todo o tratamento, que eu tivesse feito, tivesse tomando tamoxifeno, né, em 2021, cerca de 3 anos após o diagnóstico, mas cerca de 2 anos depois da alta, né, porque eu fiquei quase 1 ano em tratamento, né, eu recebi a notícia de que eu estava com uma metástase óssea, né. Foi uma notícia, a notícia mais difícil da minha vida, foi ainda mais difícil do que receber a primeira, porque quando eu recebi a primeira, a notícia do câncer de mama, era aquela coisa, né, por mais que tivesse sido muito difícil, os médicos diziam que eu tinha 95% de chances de cura, enfim, que eu era jovem, que ia ser feito todo o tratamento, então eu acreditava que eu faria todo aquele protocolo e pronto, né, ia sair curada dessa história, mas no meu caso, né, a vida me deu aí esse arrastão, digamos assim, né, e eu recebi essa notícia, então, em 2021, foi muito difícil para mim, porque aí o cenário era outro, né? Quando você recebe uma notícia de uma metástase óssea, a sensação que você tem é que você nunca mais vai ser curada, que você vai. A informação que a gente recebe, né, na mesa ali do hospital, na sala do consultório ali da médica, eu recebi essa informação que eu ficaria em tratamento pro resto da minha vida, que eu teria que, né, enfim, ficar em observação, que eu teria que tomar agora, assim, o medicamento, né, porque o tamoxifeno que eu tomava, ele era, até então, a hormonioterapia era o recomendado para evitar que tivesse, né, uma recidiva ou até mesmo a metástase, mas depois que teve a metástase, né, como no meu caso, gente, aí fazendo um parênteses, né, essa metástase óssea, ela estava teoricamente em estágio inicial, assim, nunca eu entendi muito bem, na verdade, o que é um estágio inicial, né, talvez o estágio inicial porque estava em poucos, né, em poucos locais, enfim. E aí a gente descobriu por conta do exame de sangue, eu já gravei um vídeo aqui também falando, né, os marcadores tumorais, né, meus, começaram a ficar elevados, mais do que o comum, acima do considerado normal, bastante acima, né, e aí a médica, eu já também, para quem não sabe, né, os marcadores tumorais são uns exames que a gente faz, exame de sangue, eles indicam, são substâncias no nosso sangue que elas aparecem, né, e elas podem indicar um câncer, mas elas não servem como diagnóstico, elas servem apenas para acompanhamento de quem já está em tratamento, que era o meu caso, né. Então, quando essas substâncias, elas aumentam no nosso sangue, né, quando elas estão elevadas, o médico já acende ali um alerta, né. E no meu caso, eles começaram a subir constantemente, assim, a gente fez uma vez, aí dali 3 meses fez de novo, tinha subido muito, aí depois fez de novo, subiu mais ainda, né. E aí depois disso, a minha médica então pediu um reestadiamento, que é o reestadiamento? É então fazer exames no corpo todo de novo para tentar identificar se tinha alguma coisa, por que esses, né, enfim, esses marcadores tumorais, eles estavam elevados, né. No meu caso, os que estavam elevados era o CEA, né, se chama CEA, é CEA, e o outro é o CA 15 e 13, né? Esses números, gente, eu não me pergunte porque eu não sei o que significam, eu só sei que diversos tipos de câncer existem marcadores diferentes para eles, né? E nesses dois aí, ao que eu sei, para o câncer de mama, eles são os recomendados, né? São os marcadores utilizados aí. Eu cheguei a fazer também um outro que era para câncer, se eu não me engano, de útero, que eu acho que é CA 125, se eu não estiver errada, mas qualquer coisa, se você souber aí, pode me corrigir aqui nos comentários, mas eu tenho quase certeza. Eu também cheguei a fazer esse, mas esse daí ele não estava elevado, né? Os que estavam elevados realmente eram os outros dois que eu já comentei. E foi realmente, assim, uma fase muito difícil, né? E eu já gravei aqui um vídeo também no canal falando como que eu fiz para lidar com essa situação, né, gente? Porque no meu caso, uma coisa que aconteceu comigo é que eu simplesmente, primeiro que eu fiquei muito mal, fiquei de luto mesmo, era aquela dor no peito que não ia embora, eu ia dormir, eu acordava triste, eu achava que a minha vida chegaria ao fim, né? Eu achava que eu nunca mais ia viver as coisas boas da vida, né? Na época eu fazia um curso, eu nunca me esqueço dessa cena, assim, eu fazia um curso de pintura, e eu não tinha contado para ninguém ainda, fazia poucas semanas que eu tinha descoberto, né? E aí eu fui nesse curso que eu sempre ia, né, e a gente costumava ficar falando sobre a nossa vida, sobre os paqueras, sobre os namoros, aqueles assuntos, né, todo mundo ficava contando, dando risada, e aí, de repente, aquilo nada mais ali fazia sentido para mim, porque eu falava, nossa, as pessoas aqui estão preocupadas, né, se
enfim, se o fulano ou Beltrano vai continuar mandando mensagem, enquanto eu tava ali, sabe, achando que eu nunca mais ia passar por isso, achando que eu nunca mais ia ter um namorado, um paquera, né, e foi muito triste, foi muito difícil mesmo, eu lembro que eu chorei muito, eu voltei desse dia, dessa aula, pedalando, assim, aos prantos, gente, com a sensação de que eu nunca mais ia viver esse tipo de experiência boa que a vida nos traz, né. E aí foi isso que eu senti mesmo, mas o que aconteceu? Naquela época, eu tentei procurar, então, o que me veio muito forte era assim, Gabriela, pessoas já se curaram de câncer, você também pode se curar, né? Se outras pessoas conseguiram, você também pode conseguir. Foi o que veio assim para mim, não é possível. Ou seja, eu já tinha ouvido histórias, né, chegado até mim histórias de pessoas que tinham se curado da doença. Às vezes histórias de pessoas que tinham sido dadas como nunca, como assim, incuráveis, né? Aquela notícia de que a pessoa já vai, tipo, de repente daqui a alguns meses a pessoa vai partir, né? E elas tinham se curado. Eu sabia que existiam essas histórias. Eu falei, mas peraí, se existem histórias assim, como é que eu faço para que a minha também seja? Eu juro para vocês que foi aonde eu me agarrei, porque não tinha onde se agarrar. Ou você se agarra nesses milagres, ou você se entrega, né? Então foi o que eu resolvi fazer, assim, eu comecei a procurar livros, né, eu encontrei livros de pessoas, era o que me sustentava, gente, era o que me dava forças, assim, saber que era possível, né. E aí foi quando eu comecei, eu continuei indo ali no hospital, aí teve aquela conversa séria com a médica, qual que seria o tratamento que eu ia fazer, né, e na ocasião, o tratamento recomendado, no meu caso, era que eu continuasse com uma hormonioterapia, mas um pouco mais forte, assim, porque a médica falou que não era o caso ainda de eu fazer quimioterapia de novo. Então eu fui fazer uma hormonioterapia com um medicamento chamado anastrozol, que também é utilizado para quem tem câncer de mama, no meu caso era receptivo a hormônios, né, então eu tinha que tomar esse e eu teria que fazer então o meu bloqueio do meu ciclo menstrual de novo, que era uma coisa como eu já contei para vocês, né, porque depois que eu comecei a tomar o tamoxifeno, o meu ciclo menstrual ele estava desregular, mas ele tinha funcionado, entendeu? Vinha bagunçado, mas vinha. E aí, dessa vez, não, eu ia ter que bloquear tudo, realmente, assim, tomar um medicamento chamado Lectrum para poder bloquear 100% a minha menstruação, porque esse medicamento anastrozol só pode ser tomado por pessoas que ou já estão na menopausa ou precisa tomar esse outro medicamento para poder bloquear, fazer a gente ficar na menopausa para que ele faça efeito, para que o outro faça efeito, entendeu? Então eram esses dois medicamentos, mais um medicamento chamado Zometa para os meus ossos, que eu tinha que tomar, no meu caso, se eu não me engano, era uma vez a cada 3 meses, não era todo mês, porque a médica falou que ainda não havia, não havia salastrado, né, eu não tinha dores na coluna, não tinha nada disso, né, que a metástase ela estava indicada na minha coluna, enfim, nas vértebras iniciais, né, do pescoço ali, enfim. E aí, gente, o que aconteceu? Então eu me agarrei nisso, eu falei, bom, aí eu tive a conversa com a médica, né, voltando onde eu tinha parado, ela me convenceu de que eu teria que fazer esses medicamentos, eu chorei muito porque eu não queria, mas eu aceitei. Eu aceitei tomar com as lágrimas nos olhos, mas eu aceitei, eu tinha que ir lá todo mês, tomar injeção, eu tinha que ficar tomando os comprimidos, eu tinha que tomar lá na veia lá o outro remédio, e eu fazia esse tratamento. Enquanto eu fazia isso, gente, eu me agarrei naquelas histórias daquelas pessoas que tinham se curado. Então eu fui ler livros, né? Um dos livros que eu li é um livro que, se eu não me engano, não está mais em circulação aqui no Brasil, que se chama Remissão Radical. Ele é um livro até polêmico, porque fala realmente de pessoas que às vezes largaram o tratamento e foram ali com base em alimentação, com base na espiritualidade, né? Com base em pensamentos, em orações. Essas pessoas, elas de repente aconteceu alguma coisa na vida delas que elas se curaram, mas eu, gente, lendo aqueles livros, aquele livro me ajudou muito, porque eram histórias de pessoas que tinham conseguido se curar, e aí eu queria ver como é que essas pessoas tinham feito, né? Então o livro, ele traz ali alguns protocolos, assim, algumas coisas que as pessoas fizeram, né? Eu já gravei, eu vou deixar o link aqui, se eu esquecer, pergunta nos comentários, mas basta procurar também no meu canal, assim, livro Remissão Radical, e ali eu falo mais ou menos o que a autora conta nesse livro, né?
E assim, a gente tem que ter muito pé no chão nessas horas, né, gente? Eu lembro que na época eu até fazia terapia, né? E eu contei pro meu psicólogo na época, e ele me alertou um pouco, né? Porque eu tava muito assim, né? Na ânsia, assim, de seguir, de fazer aquelas coisas, e aí, às vezes, pode deixar a gente um pouco desesperado, a gente pode achar que a gente não vai dar conta, e aí eu me culpava também um pouco, né? Caso eu não desse conta. Então ele tentava sempre frear um pouco, assim, falando: olha. Mas olha com calma, né? Essas regras, elas podem não ser, não podem não funcionar tão bem dessa forma, né? Enfim, sempre a gente tem que ter muita ponderação, né, gente? É um assunto muito polêmico, mas o que eu acho que mais importa, no fundo, não é nem o que as outras pessoas falam, nem tanto as histórias elas nos ajudam a gente se embasar, porque a gente fica sabendo que se é possível com uma outra pessoa, de repente pode ser possível para nós também, mas no fundo, o que realmente vai fazer diferença é a gente acreditar. É a gente acreditar que a gente está fazendo o nosso melhor, e que tudo que é possível, que a gente pode, que a gente tem força para fazer, a gente está fazendo. Então, que seja cuidar do nosso corpo, né? Então, é por isso que eu sempre gravo vídeo aqui no canal falando das coisas que eu fui fazendo, porque para mim foi o que funcionou, né? De repente, para você, fazer muitas orações, ir na igreja, se você for uma pessoa religiosa, não sei, né? Cada pessoa, de repente, tem que se fortalecer ali naquilo que ancora e naquilo que faz ela ter esperança e aquilo que faz ela acreditar que ajuda, né? Inclusive também já teve um estudo que eu coloquei aqui, um estudo não, né? Um estudo que está sendo iniciado, né? Que eu coloquei também já num outro vídeo aqui no canal, falando, né? Que o próprio SUS, a própria Ministério, acho que da saúde, alguma coisa assim, ou uma secretaria da saúde, algum órgão público do Brasil aí a nível nacional, está estudando, inclusive, o efeito da fé no tratamento de doenças graves como o câncer, porque a ciência sempre foi bastante, digamos assim, né, cautelosa com relação a esse assunto, mas esse estudo está buscando justamente mostrar qual que é o impacto, né, porque existem aí alguns artigos, algumas pesquisas, né, que mostram que às vezes a pessoa que tem ali uma fé, né, que cultiva um pensamento, nem que seja um pensamento positivo, que o tratamento dessas pessoas corre melhor, que às vezes elas têm melhores resultados, né, e enfim, então foi nessas histórias que eu comecei a me agarrar. Mas o que realmente eu me agarrei com todas as forças, assim, foi na alimentação. Então é por isso que eu também reforço sempre aqui, né? Eu já gravei diversos outros vídeos. Eu tô falando de vários outros vídeos, mas é porque realmente, para quem sempre assiste os meus vídeos, são temas recorrentes, né? Mas é porque eu resolvi contar a minha história inteira aqui de novo para vocês, né? E essa mudança que eu fiz de alimentação, gente, foi realmente radical. Eu passei ali, eu na época tinha me tornado vegetariana, já tinha alguns meses, mas aí eu decidi que eu seria vegana, que eu não comeria mais nenhum alimento de origem animal. Eu acreditei que isso ia funcionar, veio para mim essa sensação, essa intuição. Eu encontrei uma pessoa, uma especialista que fazia um curso para poder ajudar as pessoas a fazerem uma alimentação 100% vegetal, e no caso era uma alimentação que se chama alimentação viva, que você come alimentos na maioria das vezes crus, germinados, né, sucos verdes, saladas e lentilhas e grãos e amêndoas e nozes, mas tudo muito saudável assim. Mas aí você corta todo o resto. Eu cortei radical mesmo, porque no meu caso era questão na minha cabeça de vida ou morte. Então realmente, gente, eu fui a fundo. Eu lembro que foi muito difícil para mim, assim. Eu desesperei no começo, eu achava que eu não ia dar conta, porque de repente eu nem comia mais arroz e feijão cozidos, porque foi uma mudança radical. Depois eu voltei, tá? Hoje em dia eu como arroz e feijão normal, assim. Mas nos primeiros meses eu quis, assim, eliminar, porque, né, até então, o que as pesquisas falam, né, isso daí é uma coisa que realmente é comprovada, né, que o alimento, gente, quanto mais ele não tem gorduras, quanto mais, enfim, natural ele for, né, e aí no caso os alimentos crus também, eles têm a menor probabilidade, eles têm mais nutrientes, se eu não me estou equivocada, eles têm, né, assim, as verduras, as frutas, né, enfim, e também não inflamam muito o organismo, e a intenção era deixar o meu organismo completamente sem nenhuma inflamação, para que o câncer não tivesse como sobreviver, tá? Então eu cortei todos os açúcares, eu cortei leites, eu cortei queijos, eu cortei ovos, da noite, no meu caso, foi literalmente da noite pro dia mesmo, foi bem difícil, mas eu consegui, né? Já gravei vídeos aqui também para vocês, e aí eu também fui, né, no meu caso, a centro espírita, eu fui fazer reiki, que são aquelas imposições de mãos que fazem energia boas
maravilhosos pra gente, emanam, né, funciona pra mim, eu acredito que funciona, é isso que importa, né, eu também fui fazer acupuntura, porque eu pesquisei, eu vi que poderia fazer bem, né, e aí, gente, eu fiz todo esse processo, e passado cerca de 6 meses depois, né, que aqueles meus exames de sangue estavam cada vez subindo mais, os marcadores cada vez subindo mais, eu fui lá, eu ia na médica sempre, né, a cada de 2 em 2 meses, na época, se eu não estou equivocada, e eu ia todo mês no hospital para pegar os medicamentos, para tomar as injeções, né, enfim, eu fazia todo esse tratamento, sempre fui tratada pelo SUS, já contei aqui para vocês também sobre isso, e aí, quando eu fui na minha consulta de retorno no final daquele ano, né, eu tinha descoberto, então, a metástase por meados de, acho que maio teve a suspeita, e lá para agosto eu tive a confirmação. Em dezembro daquele ano, eu fui lá na minha consulta de retorno com os exames na mão. E acreditem se quiser, gente, meus exames de sangue estavam zerados, não tinha mais nenhum marcador ali, estava no nível normal de novo. E os exames de imagem mostravam que as lesões na minha coluna, elas tinham estabilizado, elas não estavam crescendo, elas estavam iguaizinhas. E aí, já que esse vídeo é para contar para vocês como que está a minha vida hoje, né, então isso foi no final de 2021, foi no mesmo ano que eu recebi, né, o diagnóstico, dali 6 meses mais ou menos eu tive enfim, essa mudança toda radical na minha vida. E aí eu comecei o ano de 2022, né, eu lembro que a virada daquele ano foi maravilhosa, porque eu me sentia curada, né, e assim, foi muito bom, eu continuei com a minha alimentação, eu sempre também falei aqui nos vídeos, né, sempre fiz, né, exercícios físicos, né, não sou nenhuma atleta, mas nunca deixo de me exercitar, porque faz bem também, hoje em dia eu já tô até, não é nem mais, é pela saúde, mas também é porque me faz bem, né, se eu não me exercito, eu fico até me sentindo mal, fica parecendo que tá faltando alguma coisa no meu dia, né. Mas eu também faço meditações todos os dias, que também me ajuda muito a manter a mente sã, né, então eu também já contei aqui no canal sobre isso, mas então, gente, e já que o vídeo é para contar como é que eu tô hoje, né, que muitas pessoas me perguntam como que eu tô hoje, então, gente, a verdade é que depois, deixa eu continuar, então aí eu continuei fazendo, né, o medicamento também que eu tomava, importante dizer, até outubro de 2022, né, por um ano, por cerca de um ano eu fiquei tomando, então, todos aqueles medicamentos, a minha menstruação tinha sido cortada totalmente, eu fui lidando com os efeitos colaterais, porque realmente é muito difícil, né, porém, naquele ano eu decidi cortar, né, porque aí os exames continuavam zerados, e eu decidi que eu ia parar o tratamento, eu já gravei um vídeo aqui também, foi uma decisão minha, única, e algo que, assim, eu assumi 100% do risco, né, porque os médicos jamais teriam falado para eu fazer isso, jamais aceitaram também isso, né, eu é que tive que bater o pé e falar que eu ia parar de fazer a hormonioterapia, porque eu queria ver o que ia acontecer com o meu corpo se eu parasse, porque eu acreditava que por conta das minhas mudanças que eu tinha feito, o meu corpo tinha se curado, e eu achava que não era o medicamento que estava fazendo isso. Isso daí é a minha interpretação, e eu realmente acredito nisso, tá? Eu também fiz mudanças na minha vida, eu acredito muito que às vezes a gente mudando o nosso estilo de vida, ou mudando os rumos, a gente traz aí bem-estar, sensação boa para o nosso corpo, e aí a gente consegue ajudar também o nosso corpo a se recuperar. Mas, no meu caso, eu tô contando a minha história particular, né, pra você pode, enfim, concordar ou não, né, mas foi como que eu fiz, realmente eu decidi, né, e aí, assim, essa decisão eu já falei que eu não recomendo pra quase ninguém, a não ser que você esteja também decidida e sabendo do que você tá fazendo, né, porque eu tentei parar esse medicamento, tentei não tomar algumas vezes antes, gente, e eu nunca me sentia segura, então, enquanto eu não me sentia segura, eu não fazia isso, eu só fiz realmente quando eu estava me sentindo segura e sabendo, bancando, inclusive, né, que se a doença voltasse, a culpa era minha, a responsabilidade era minha. Então você tem que ter esse culhão aí para tomar essa decisão, que não é uma decisão nem um pouco fácil, talvez a decisão mais difícil da nossa vida, né, mas eu tomei essa decisão e parei de tomar os medicamentos, mas no meu caso, então, né, para falar como é que eu tô hoje, então, assim, eu parei e não fez nenhuma diferença, né, eu continuo com os meus exames zerados desde então, né, as lesões, elas ficam ali adormecidas, todo ano eu faço os exames, agora eu já nem sei mais se o que tem lá é a cicatriz da lesão, se é a lesão, também não me interessa muito, porque elas continuam quietinhas ali. A última vez que eu fui no médico, ele falou assim para mim, parabéns, ele não sabia o que eu estava fazendo, mas que se eu estava fazendo, estava funcionando, né, ele até brincou, não sei se você tá tomando chamate, alguma coisa assim, né, mas enfim, gente, brincadeiras
brincadeiras à parte, né, a verdade é que já tem aí, então, desde o final de 2022, nós estamos aqui no comecinho de 2026, né, então já tem mais de 3 anos que eu não tomo nenhum medicamento. Eu vou no hospital a cada 6 meses para fazer, às vezes a cada 4, às vezes a cada 6, às vezes eu demoro um pouco mais, né, o ideal era eu estar indo todos 4 em 4 meses, assim, eu tento sempre manter essa frequência, mas às vezes eu não consigo, né, porque eu tenho viajado, como já gravei também aqui um vídeo no canal, né, que eu resolvi que eu seria nômade por um tempo. Isso aí é um outro parênteses da minha vida que eu posso contar melhor numa outra ocasião, né, mas se você seguir no meu Instagram, você vai ver lá, porque eu conto, né, eu compartilho as fotos de onde que eu tô em cada momento, enfim. Mas a verdade é que eu tenho uma vida, assim, gente, às vezes algumas pessoas me perguntam, né, no Instagram, ou aqui também, né, Gabriela, como é que tá hoje o seu tratamento? Você tá tomando medicamento ou não, né, gente? Então, assim, eu não tomo mais nenhum medicamento desde então. Eu continuo sendo vegana, eu continuo fazendo exercícios físicos, eu continuo fazendo minhas orações, eu continuo agradecendo sempre que eu lembro, né, a minha saúde, lembrando, né, tudo que aconteceu e valorizando, tentando valorizar cada vez mais o fato de eu estar aqui, né, viver essa experiência e tentar, enfim, transformar a minha vida cada vez mais para aquela vida que eu realmente desejo ter, né, e aí é isso que eu faço, é isso que eu tenho feito. É claro que eu passo por momentos muito difíceis como todo mundo, eu tenho meus altos e baixos, eu tenho meus momentos de tristeza, meus momentos de alegrias, né, não é porque eu tô aqui compartilhando isso para você, né, é só uma história, uma parte da minha história, né, claro que, como todo mundo, tem as nossas dificuldades, né, outras às vezes até da vida, né, porque a nossa vida é muito curiosa, às vezes a gente consegue ficar saudável e a gente esquece que tudo que a gente mais quer é a saúde, né, e aí surgem outras questões e a gente esquece como que um dia a gente desejou estar tão saudável e de repente acontece uma outra coisa de um outro campo da vida que parece que é o fim do mundo, né, então por isso que eu sempre tento lembrar, né, até nesses momentos de dificuldade, até tento lembrar, né, não, Gabriela, mas olha, você tá com saúde, não era isso que mais importava, né, então, e essa é uma das grandes lições que o câncer nos traz, né, e que às vezes a gente realmente esquece, nós somos, né, seres que às vezes a gente precisa ficar lembrando, né, e é um trabalho que eu faço sempre, de repente, tento, né, estimular com que a gente faça juntas, né, aqui no canal e também em outros lugares da vida, porque a gente se esquece muito fácil, né, gente, essa é a grande verdade, e aí o câncer nos ajuda a lembrar que a vida ela é temporária, né, que um dia vai acabar, e a gente tem que lembrar de agradecer as coisas boas que nos acontecem, né, apesar das dificuldades. Então, às vezes a gente tá aí fazendo um tratamento, mas tem pessoas ao nosso lado, a gente tem às vezes um hospital para ir, às vezes a gente tem ali uma esperança, né, uma história, às vezes essa história que eu tô te contando, ou uma história que chega de uma outra pessoa, alguém que vem para te fazer algum agrado, né, ou de repente, né, enfim, aquilo que a gente conquistou, que a gente tem, né, nossa família, essas coisas que a vida está acontecendo agora, né, por mais que às vezes a gente ainda esteja numa situação de tratamento, esteja difícil, como que a gente faz para aproveitar dessa forma que a gente está agora, né, é o desafio e é isso que a gente tem que tentar se lembrar sempre, né, enfim, acabei me alongando mais aqui no vídeo, mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, né. E fazendo um adendo, se você chegou até aqui, né, eu sempre digo que eu tô em acompanhamento, eu sempre vou lá e faço os exames. Agora tá assim, né, isso não significa que daqui, se acontecer qualquer coisa, né, eu sempre falo isso para aquelas pessoas que falam, não tô tomando nenhum medicamento. Realmente eu não tô, mas se calhar, eu acredito que isso não vai acontecer, mas vai saber, né? De repente eu precisar tomar de novo, tudo bem, né? A vida é essa, a gente vai lá e faz o que tem que ser feito, mas a gente tenta nunca precisar, né? Mas enfim, isso daí é o que está ao nosso alcance, as nossas mãos, né? Tem coisas que não estão no nosso controle, e aí também se precisar tomar, né? Porque é o caso de muitas pessoas que às vezes não tem outra saída, que não tem, né? E aí a gente vai tomar, e é isso que existe, a medicina também é boa, não sou contra a medicina, eu acho muito pelo contrário, né? Ela agrega muito, foi ela que me salvou naquele momento mais difícil, que eu jamais teria, né, o culhão lá em 2018, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, jamais eu ia ter qualquer perspectiva ou capacidade até mesmo de falar, não vou fazer o tratamento. Então, fiz, porque eu acreditava muito e aquilo me ajudou muito naquele momento, e aí é por isso que eu tô aqui, acredito eu, né, enfim. Mas é isso, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, peço para você curtir aqui, né, comentar, né, enfim, e se tiver alguma sugestão de algum outro vídeo também, me fala que eu tento gravar à medida do possível. Muito obrigada e até o próximo vídeo.